Vestiu-me com sua justiça, adornou-me com joias bonitas, como esposa do rei me levou. Senti de longe, em ti homenagear essa princesa tão formosa, este guerreiro a brilhar. Primeiras damas de honra, ao rei vai se apresentar, por entre grande alegria, do seu palácio vai entrar. Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me assiste pelo Facebook, YouTube, pelas redes sociais. Hoje, solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nesta solenidade da Imaculada Conceição, bendigamos ao Senhor e cantemos os prodígios que realizou na vida de Maria. Ela que acolheu os planos divinos na obediência, por meio de seu sim radical e generoso, nos anime nesta liturgia a alcançar a perfeita união com Cristo. Iniciemos este encontro de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, é preciso pedir perdão a Deus. É preciso pedir perdão a Deus pela nossa falta de fé. É preciso pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não assumimos o nosso papel de cristão, nosso compromisso de cristão, pelas vezes que nós não assumimos o nosso batismo. De coração contrito, achegamos ao Senhor nosso Deus de coração purificado, de coração verdadeiro, cantando. Senhor verdadeiro, corpo nascido de Maria Virgem, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cristo, pão vivo descido do céu, para a salvação do mundo, tende piedade de nós. Cristo, 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 Senhor viático da igreja peregrina e penhor da glória futura, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie
compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Certo de estarmos perdoados por Deus, hoje, na solenidade da Imaculada Conceição, jubilosos, cantemos o hino de louvor. Adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos. Glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Jesus Cristo, unigênito do Pai, ó de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. O Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai do esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor, e na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Colocar no altar de Deus as nossas intenções. Você que está em casa, coloque agora no altar de Deus, nessa oração da coleta, todos os vossos desejos e pedidos para serem levados ao Pai. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, você que está em casa, ouviremos atentamente a liturgia da palavra. Primeira leitura, tirada do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isto? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isto? Será maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito sejas Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu.
Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar do amor. Ele nos predestinou para sermos os seus outros filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça, com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão da sua vontade. Nós somos predestinados a sermos para louvor de sua glória os que de antemão colocaram a sua esperança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Com alegria aclamemos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho de velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos com reformas aqui e está tendo esse barulho de furadeira, mas nada impede da transmissão da nossa Santa Missa hoje em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Caríssimos irmãos e irmãs, que privilégio nós termos Maria como nossa mãe.
Maria, medianeira de todas as graças. Maria, inspiração dada a nós por Deus. As leituras que nós acabamos de ouvir são leituras significativas para a nossa vida, para o nosso, nos expressa para nós a termos um conhecimento, nos mostra para nós a verdade verdadeira dos fatos. Nós hoje proclama-se assim o dogma da Imaculada Conceição, né, proclamado pelo Papa Pio IX. Mas antes de chegar, nós iremos refletir um pouco a liturgia de hoje, né, que a nós foi passada, escutada, e vamos colocá-la em prática. A primeira leitura, tirada do livro de Gênesis, nos mostra a desobediência, o pecado, né, da mulher. Ou seja, Deus criou o mundo, criou o paraíso e lá colocou Adão para que ele habitasse aquele local. Mas Deus viu que não era bom que ele ficasse só e deu a Adão uma companheira. Fez Adão dormir no sono profundo, tirou-lhe uma costela, moldou-a, soprou e fez a mulher. E eles viviam felizes no paraíso, mas Deus havia dito para eles: podeis comer de todos os frutos que aqui existem, menos do fruto daquela árvore que está no centro do paraíso. Mas a mulher, enganada pela serpente, veja bem, o espírito do mal já pairava ali, né? A mulher, enganada pela serpente, pegou o fruto, comeu e deu para Adão comer. E naquele momento o que aconteceu? Os olhos deles se abriram, né? E eles começaram a ver as coisas puras e impuras. E quando Deus chegou para falar com Adão estava escondido atrás de umas folhagens, vestido com uma roupa de figueira, uma folha de figueira. E Deus perguntou: aonde está? Aí Adão, ele estava ali com medo. Mas medo por quê? Porque eu estou nu. E Deus disse: quem te disse que tu estavas nu? Foi quando Adão disse: a mulher que me deste como companheira me deu do fruto que o Senhor proibiu de comer. E Deus foi então ao encontro de Eva, da mulher, e a mulher falou: a serpente me enganou. Daí então o Senhor amaldiçoou aquela serpente, porque então a serpente ela não rastejava, e Deus a disse: tu serás maldito entre todos os animais domésticos e selvagens, tu rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pão todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e tua descendente, a mulher e tua descendência, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Então a gente percebe que a gente sempre, quando vai matar uma cobra, uma serpente, a primeira coisa que a gente faz é acertar-lhe a cabeça. E a serpente, no intuito daquele embote, quer pegar, né, o calcanhar ou até mesmo o próprio corpo. E vocês percebem, irmãos, que a inveja estava predominando ali. Ou seja, a serpente, o Satanás, induziu aquela mulher ao erro. E diante de tantas citações bíblicas, a serpente aparece, né, prefigurando-se assim um dragão que queria devorar também aquela criança quando a mulher ia dar à luz. Então, há finais prefigurativos de que, nos tempos, a serpente é aquele animal amaldiçoado. É aquele animal que
propõe para nós ciladas. Então Adão chamou a mulher de Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes, né? Então Maria resgata a imagem da humanidade infiel e colabora para que o Pai realize Jesus o projeto de salvação. Maria é esta nova Eva, né? Esta nova mulher que vem ser a mãe do Salvador, que vem ser a nossa mãe. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. O salmo de resposta de hoje é um convite para nós louvar e agradecer ao Senhor por tantas graças, por tantas bênçãos derramadas sobre nós. É bom louvar e agradecer a Deus hoje e sempre por tudo aquilo que Ele nos concede, por todo o bem. Deus é fonte de graça. Deus para nós é a maravilha das maravilhas. Então neste tempo, este é o tempo favorável, o tempo do advento, o tempo de preparação para a chegada do Deus menino, esse menino Emmanuel, Deus conosco, que vem ao nosso encontro. É tempo de louvar, é tempo de agradecer a Deus por tudo, por todas as fontes de bênçãos e graças. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Paulo escreve para nós Efésios, mostrando que nós, como filhos e filhas de Deus amado, somos chamados a receber de Deus como herança a sua bênção. Somos chamados a vivenciar esse plano salvífico que o Senhor tem para nós. Então, meus irmãos, termos Maria como mãe, como medianeira nossa, é um privilégio. Tudo que nós pedimos à mãe, ela leva a ter filho. Assim como lá em Caná da Galileia, quando Jesus realizou seu primeiro milagre, transformando aquela água em vinho, Maria também transforma, pede a Jesus que transforme a nossa vida. Ela não é maior do que Deus, mas ela apela, ela pede ao Filho por nós. Então, para quem estuda Mariologia, para quem estudou Mariologia, a história de Maria é muito bonita. Há tantos fatos, né? Desde a anunciação até a descida do Espírito Santo, até a sua assunção aos céus, Maria foi fonte de bênção, de graça e de inspiração. Quando ela deu o seu sim a ser a mãe do Filho de Deus, ela não pensou duas vezes. Ela temeu, mas logo em seguida aceitou de coração aberto ser a mãe do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em Maria, esta nova Eva, esta nova mulher, nós somos assim convidados a vivenciar a cada dia os seus exemplos, os seus ensinamentos. Quando o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, o que é dogma? Dogma é um ponto de fé, é uma questão de fé. E quando o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, significaria que este dogma é um dogma verdadeiro, que Maria foi virgem antes, na concepção e depois. Permaneceu virgem, porque o que nela foi gerado foi obra do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Imaculada Conceição de Nossa Senhora, Deus a isentou do pecado original, porque ela conceberia o próprio Deus, esse próprio Deus feito homem, esse próprio Deus carne, né? Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Nós não esqueçamos disso. Jesus, Filho de Deus, nos ensinou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. E são tantos ensinamentos, né? Na Anunciação, nossa mãe,
ao saber do plano que Deus tinha para ela, ela não respondeu com falsa modéstia que não era digna, mas que seria digna. Apenas pediu a graça de Deus. Então Maria, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus àquela pequena cidade da Galileia chamada Nazaré. E lá ele saudou Maria. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, meus irmãos, nesta festa do dogma da Imaculada Conceição, nós possamos assim transmitir para os nossos irmãos que Maria, ela sempre será a medianeira de todas as graças. E quando Maria apareceu a Santa Catarina de Labouré, ela disse: eu sou a Imaculada Conceição. Então, no nosso dia a dia, na nossa vivência, vamos assim de coração aberto, de coração contrito, em paz, saber vivenciar esse projeto de Deus em nossa vida. Ela, Maria, é a bendita sobre todas as mulheres. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, celebrando a Imaculada Conceição, nós possamos a cada dia também em nossa vida, em nossos lares, em nosso trabalho, celebrar as alegrias de Maria em nossa vida. Então, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, saibamos rezar, vamos rezar com fé, rezar o rosário, rezar o terço. Porque Maria, ela intercede pelos seus filhos aqui na terra, junto a Deus. Ela do céu intercede por nós, seus filhos que habitam na terra. Então, meus irmãos, vamos assim, não esquecer de que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê, e para Deus nada é impossível. Não esqueçais disto. Então, celebrando hoje esse dia, nós possamos a cada momento bendizer, louvar e agradecer a Deus por tudo, e principalmente pela intercessão de Maria, nossa mãe, nossa rainha, rainha do céu e da terra, e que nós, filhos e filhas, a temos como a nossa advogada, como nossa matrona, como nossas padroeiras. Em muitas cidades hoje também celebra-se a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E diante do pecado cometido por Adão e Eva, nós possamos também não pecar, mas buscar uma verdadeira conversão neste período do advento, preparar a nossa casa, a nossa vida para a chegada do Deus menino. Não esqueçais que Deus ama o pecado. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, esforçai-vos para que não possamos cair em tentação como Adão e Eva. Sejamos vigilantes, sejamos prudentes em nossos atos e ações. E possamos dizer também aquele sim como Maria deu, mas aquele sim ao assumir o nosso compromisso de cristão. Possamos dar aquele sim como filhos e filhas de Deus. E que Maria, nossa boa mãe, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu nos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentamos nossas preces a Deus, nosso Pai, dizendo: pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Firmai, Senhor, a Igreja na sua vocação de fiel esposa de Cristo, Santa e Imaculada, nós os rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei os ministros ordenados à disposição de serem pastores generosos e humildes, nós os rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Ajudar os cristãos das diferentes denominações a honrar Maria como cooperadora do evento ao vivo na redenção, nós os pedimos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Proteger as mulheres grávidas e todos que se põem a serviço da vida, nós os rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Iluminar os jovens, os casais chamados a nascer na santidade por meio de uma vida íntegra, nós os pedimos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor.
Ouvi e atendei, ó Deus, nossas preces por Cristo nosso Senhor. Amém. Colocamos no altar de Deus as nossas ofertas do pão e do vinho, ofertando a nossa vida, tudo aquilo que somos e tudo o que temos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na festa da Virgem Maria, concebida sem o pecado original. E ao proclamarmos que a vossa graça preservou de toda culpa, livrai-nos por sua intercessão de todo pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. A fim de preparar para o vosso filho, mãe que fosse digna dele,
preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo com a plenitude da vossa graça. Nela nos deste as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, na verdade, devia-se a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade, advogada nossa, ela intervém constantemente em favor do nosso povo. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade aqui na terra, cantando a uma só voz. Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai com estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, Jesus está aqui conosco. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós lhe suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós o seu corpo e o seu Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o Bispo Lucas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do perigo, do pecado e de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Chegado o momento da comunhão, você que está em casa, faça sua comunhão espiritual, alimentando-se assim do Deus espiritual, desse Deus que esse Cristo que é alimento, que é comida, que é bebida para a nossa salvação. Peça a Jesus sacramentado. Você que está em casa, Jesus está tão distante, mas também tão próximo. Força e graça no caminhar da vida. Ave Maria, cheia de graça, Mãe do Senhor, bendita és tu entre as mulheres, diz Isabel. Mas a gente celebra o
nosso Deus, que a comunhão na vossa Eucaristia cure em nós as feridas do pecado original, do qual Maria foi preservada de modo admirável ao ser concebida sem pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, esta solenidade, já celebrada desde o século XI, insere no contexto do Advento, do Natal, unindo assim a espera messiânica e o retorno glorioso do Cristo com a admirável memória da Mãe. Em tal sentido, este período litúrgico deve ser considerado tempo particularmente oportuno para o culto da Mãe do Senhor. Maria é a toda santa e isenta de toda mancha do pecado, pelo Espírito Santo, como é plasmada e feita nova criatura. Já profeticamente anunciada, na promessa feita aos progenitores da vitória sobre a serpente, Maria é a Virgem que conceberás à luz a um filho cujo nome será Emanuel. O dogma da Imaculada Conceição foi proclamado por Pio IX em 1854. Minha irmã, dia 13, teremos missa no domingo, né? Teremos a missa ao meio-dia, tá bom? Teremos missa às 8 da manhã, missa do terceiro domingo do Advento, e ao meio-dia, missa em honra a Nossa Senhora de Fátima e a Santa Luzia Virgem Mártir. Então, dia 13, missa às 8 e ao meio-dia. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, Virgem Mãe Imaculada, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre vocês e permaneça por todo sempre. Amém. A todos um bom dia, uma boa semana e que o Senhor seja sempre a vossa força. Até nosso próximo encontro no domingo, se Deus quiser. Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.
ao Pai vossa eterna vontade, que os nossos passos se tornem memória.